E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Evangelho de 1 João, Evangelho de 1 João, capítulo 3, 28. 1 João 3, 28. Nós vamos ler a preciosa palavra do Senhor. Uma boa noite a todos aqui nesta noite presente, aqueles que estão nos ouvindo pela internet. É um prazer ter todos vocês conosco. Uma alegria muito grande poder estar em comunhão com Deus através de sua palavra. 1 João, isso, 2, 28. de 1 João. Acharam aí? Diz assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Nosso Pai, nosso Deus, queremos mais uma vez pedir a misericórdia e a graça do Senhor para nos alimentarmos desta palavra, Senhor. Que o Teu grande Espírito Santo tome o controle de todos nós, que a unção e a inspiração esteja em cada coração, Pai. O Senhor disse através do Teu profeta que o Senhor está nas duas extremidades, naquela que dá e naquela que recebe, Pai. E nós estamos confiantes no Senhor nesta noite, que o Senhor irá nos alimentar com este precioso pão da sua palavra. Toma cada um sobre a tua unção, sobre a tua inspiração, que possamos ser edificados pela sua palavra, que ao término deste culto, possamos ter os nossos corações aquecidos, Pai, pela sua verdade. Em nome de Jesus, pedimos as tuas bênçãos, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos meditar um pouco mais na palavra do Senhor, falar um pouquinho mais a respeito desta grande revelação que nós recebemos através do ministério do sétimo anjo e aprender um pouquinho mais com o profeta, né? A mensagem. Nós já temos tido toda a revelação que nós precisávamos, já foi trazida por William Branham. E aquilo que não foi podido trazer pelo profeta, porque Deus proibiu,
Deus levantou o ministério da esposa de Cristo, representado em Apocalipse 10, do 8 ao 11, e quando este ministério operou, ele mostrou para nós tudo aquilo que nós não sabíamos. Amém? E hoje nós estamos desfrutando de uma mensagem maravilhosa que tem nos dado convicção de que estamos prontos para ser arrebatados, tirados da terra. Precisava de uma mensagem como essa para dar à igreja fé de rapto, né? O profeta diz que com o que tínhamos nós não poderíamos subir. O que nós tínhamos era a restauração da doutrina apostólica. Só com a restauração da doutrina apostólica nós não subiríamos ao encontro de Jesus nos ares. Só com cura divina também nós não teríamos poder. Nós precisávamos de algo que nos desse fé de transladação. E a fé é um ensinamento. A fé é uma revelação. A fé, diz o profeta, é uma pedra. Pedra é uma revelação. Revelação é um ensinamento dado pelo Espírito Santo através dos ofícios que ele tem para aperfeiçoar sua igreja. O Espírito Santo, ele é o autor da revelação, e a linguagem, como nós já falamos, a linguagem do Espírito Santo é revelação. Deus se comunica com os teus eleitos através da revelação. A revelação, meu irmão, é uma língua estranha que as pessoas não compreendem. A revelação é uma língua de anjos. No decorrer das eras, Deus usou anjos mensageiros para falar com a sua igreja. E ele usou a revelação, a linguagem do Espírito Santo, para se comunicar com os eleitos de cada era. Cada eleito predestinado para estar compondo a noiva de Cristo durante 7 eras. Eles são chamados por Deus através de uma revelação. O Espírito Santo se dando a conhecer para cada eleito. Nenhum dos que estão com seus nomes escritos no livro da vida vai perder a revelação, vai deixar de ouvir a linguagem do Espírito Santo pela revelação da palavra do dia. Porque a Bíblia diz que minhas ovelhas conhecem a minha voz. Jesus disse, o nosso sumo pastor, ele disse, minhas ovelhas conhecem a minha voz. A voz de Jesus é a voz da revelação. O Espírito Santo é aquele algo sobrenatural que o profeta diz que precisaria. O profeta diz, só estudos de palavras, de versículos, de passagens da Bíblia, não nos dá a conhecer a palavra de Deus. Precisa de algo mais do que um estudo minucioso da palavra. O profeta, ele fala isso porque não adianta nós estudarmos, não adianta nós meditarmos, não adianta nós trazermos muito estudo, se não houver o Espírito Santo trabalhando no sobrenatural e abrindo os nossos ouvidos para ouvirmos o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então precisa-se do Espírito Santo para interpretar a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é interpretada por revelação. Deus deixou isso de tal forma que sábios e entendidos não entenderiam e não entendem. E ele pudesse ter a preeminência na vida da sua igreja, o primeiro lugar na vida da igreja. Não cabe ao homem ir atrás, não cabe ao homem correr atrás, buscar, porque a Bíblia diz que isso aí não é para quem quer e nem para quem corre. Não é o muito orar que Deus vai nos dar isso, não é o jejum que vai mover o coração de Deus para nos dar isto. É a vontade de Deus em revelar a quem Ele quer, a quem o Filho quiser revelar. Então nós nos sentimos nesta noite privilegiados, porque nós pudemos ouvir a voz do Espírito Santo
na revelação da palavra que ele dá ao seu mensageiro. Aí você diz, olha, eu só ouço o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é o profeta deste dia, diz o profeta. O Espírito Santo é o guia deste dia. Mas ele sempre tem que usar as cordas vocais de um mortal ser humano. Por isso ele deixou o quinto de Efésios, para que o profeta maior pudesse encabeçar aqueles ofícios, e aqueles ofícios repartir para o povo a revelação de Deus. Mas o profeta diz, o mesmo Deus que está dando na plataforma através do mensageiro, é o mesmo Deus que está na congregação recebendo a revelação de Deus. Ele é o que está nas duas extremidades, diz o irmão Brana, na que dá e na que recebe. Porque não adianta eu falar muita coisa aqui da palavra, trazer muitos parágrafos, muito estudo aqui. Se o Espírito Santo não ungir os seus ouvidos, vocês não vão compreender a linguagem de Deus. Amém? Olha o que o profeta diz aqui na mensagem às 10 virgens. Vem, você tem uma audiência melindrosa. O Espírito Santo nem mesmo revelará. Você tem que ter algo que opere junto, aqui e aí. Eles estavam num lugar e num acordo. Então veio um som do céu, vem, mas quando você tem, não importa o quanto eu orasse, e ficasse dia e noite estudando e orando diante do Senhor, e descesse aqui, talvez com a unção de Deus sobre mim, chegasse aqui e sentisse aquele ressentimento. Por isso, a congregação, o pastor trabalham juntos. O culto não é só do pastor, o culto é de toda a igreja. Cada um tem sua parte no relógio de Deus. O profeta ensina que nós somos um relógio. Cada um tem sua parte, ainda que esteja escondido, não seja o ponteiro, o mostrador do horário, mas você é uma pequena engrenagem que ajuda a mover outra engrenagem. Todos nós trabalhamos juntos para mostrar a hora em que estamos vivendo. E nós, como um corpo local aqui, somos responsáveis por trazer ao culto a unção do Espírito Santo. Como o profeta diz, não importa o quanto o pregador estude, ore e venha com a unção. Se esta unção não estiver sobre você, se não houver desejo no seu coração, em vir à casa de Deus, deixar todos os seus afazeres de lado, esquecer todos os problemas terrenos, colocar aquele culto de adoração em primeiro lugar. O profeta diz que o culto começa no seu lar, lá na sua casa. Quando você começa a se preparar para se aprontar para vir o culto, ali já começa o culto. E o profeta diz, Satanás fará tudo para atrapalhar o seu culto. Você deve ter discernimento, viu? Satanás fará tudo para você vir para o culto com uma atmosfera de pressão, de preocupação. Ele fará tudo o que ele puder para que você não tenha a unção que está no pregador sobre você, porque é uma conexão. A unção que está aqui tem que estar aí. O pregador pode orar, pode meditar, pode ler, mas precisa-se de um coração sedento, atencioso, temeroso, respeitoso, para se assentar e deixar tudo de lado e colocar Deus, a palavra que vai ser trazida em primeiro lugar. O profeta diz, isto aqui que nós estamos falando, a revelação de Deus, vale mais do que o nosso salário, vale mais do que a nossa família, vale mais do que a sua mulher, do que o seu marido, do que os seus filhos. Isto é colocar Deus em primeiro lugar, Deus acima de qualquer coisa. Aqui você esquece tudo, e você coloca os seus olhos na palavra, atenção naquilo que vai ser falado. Aí o Espírito Santo pode abrir o seu entendimento. A atenção à palavra de Deus te dá entendimento, te dá maturidade. O Espírito Santo pode mover o sobrenatural na sua mente, pode capacitar o nosso entendimento, porque nós somos falhos, fracos, na nossa mente nós não temos condições de nada, se Deus não operar.
Amém? É o sobrenatural. Pode parecer simples, mas é sobrenatural, a revelação de Deus trabalhando na igreja. Amém? Então você coloca o seu coração nisso e você vai sair daqui abençoado com a palavra de Deus. Da mesma sorte, os nossos irmãos que estão nos ouvindo pela internet, eles fazem ali da sua casa um altar. Eles estão ali atentos a cada palavra. Eles fazem ali um culto no seu lar e eles procuram da melhor forma trazer quietude, respeito. Eles procuram da melhor forma fazer daquilo ali uma verdadeira adoração e um culto, porque eles não têm a oportunidade de estar aqui como nós, né? Eles não têm. Então, meu irmão, olha aqui, ele apenas, simplesmente, quando você tem aquele ressentimento, quer dizer, o seu coração não está aqui, a sua mente não está aqui, você está pensando em outra coisa, você está pensando na conta que vai vencer, no carro que está com o pneu furado, na casa que está sem reboque, na conta do banco que está negativa, não. Ou na conta do banco que está cheio de dinheiro, você não sabe onde pôr. Não, esqueça tudo isso aí, traga a atmosfera de atenção, de reverência, de respeito, para que Deus possa trabalhar através do pregador e chegar até o seu coração, porque o que nós estamos falando aqui é de vida eterna, é de destino eterno. Nós estamos prestes, meu irmão, a deixar esta terra. A terra está em caos, o mundo está insano, a política está desmoralizada, não tem nada aqui que possa nos ajudar. O profeta diz, o caminho é para cima. Você não consegue fugir disso, o caminho é para cima, o caminho é o arrebatamento. E para isso nós precisamos ter a fé do arrebatamento, do rapto. E é um ensinamento que está dentro da mensagem. E a prioridade hoje para a igreja noiva, que está casada com Cristo, a prioridade é não ser confundido por vozes estranhas. Porque na verdade o profeta diz que Jesus veio a primeira vez e ele dividiu as pessoas. Ele dividiu as pessoas. Toda vez que Jesus veio, a primeira vez e a segunda vez, ele veio trazer divisão. Deixa eu terminar aqui, ó. Então veja, quando você vem com ressentimento para o culto, ele entristece o Espírito Santo. Ele não revelará nada. Mas quando você desce aqui sobre a unção e sente a sua audiência sob a unção, irmão, porque o pregador está aqui pregando, ele discerne através do semblante de vocês quem está se alimentando, quem não está. O pregador aqui que está olhando para a audiência, ele sabe quem está se alimentando e quem não está. Quem está voando, quem não está. Quem está pestanejando, dormindo e quem não está. Ele percebe. E se ele percebe a audiência com seus olhos vidrados na palavra, desejosos de ouvir, aquilo atinge ele e atinge a igreja. E o Espírito Santo trabalha naquela unção. Mas se ele vê alguém conversando, se o pregador está no púlpito pregando, e ele vê alguém conversando lá fora, se ele vê as pessoas dando atenção a outra coisa, se vê as pessoas olhando para a parede, não dando atenção na pregação, isto bloqueia o Espírito Santo. O profeta diz, um mínimo movimento atrapalha o culto. Qualquer som ali fora atrapalha o culto. Os irmãos não fazem ideia do quanto o silêncio para a pregação é importante. Tá certo? O silêncio, a atenção. Quando você desce aqui sobre a unção e sente a audiência sobre a unção, é aí quando o Espírito Santo começa a operar então. Ele começa a se mover e fazer grandes coisas para nós. Amém? E a maior coisa que Deus fez para nós foi trazer Cristo Jesus em carne pela segunda vez. Porque a primeira vez e a segunda vez são coisas importantíssimas para a igreja. A primeira vez ele veio para morrer. A segunda vez ele veio para levá-la. Mas antes de levá-la, ele tem um ministério na terra.
É isso que o profeta ensina. Mas olha aqui, não pense que Jesus, sendo o príncipe da paz, ele veio trazer paz. Lucas 12, 49. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz na terra? Não. Vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Por causa do quê? Da vinda de Cristo na terra. É uma hora em que Deus vem separar os seus, e para separar ele tem que dividir. Ele tem que separar pela divisão. E é isto o que o ministério da segunda vinda de Cristo tem feito nesses últimos dias ao redor do mundo. Divisão entre os eleitos e os não eleitos. Porque, irmãos, a segunda vinda de Cristo, o profeta ensina isso aqui, se nós acompanharmos nesse pensamento, o profeta diz, olha, a abertura de um selo é a saída de um ministério. Porque as pessoas, elas não conseguem captar o que é a vinda de Cristo, porque elas não podem compreender o que é a revelação deste mistério. O profeta diz, a segunda vinda de Cristo está em mistério. E se você não compreender este mistério, você não poderá receber esta nuvem como uma segunda vinda física. Então o profeta diz, cada selo é a saída de um ministério. Cada ministério é uma trombeta, como diz a Bíblia. Cada trombeta é soada por um mensageiro. Então nós pensamos em 7 mensageiros, em 7 trombetas e 7 ministérios. Quando você vem para o 7º selo, é o 7º ministério, é o 7º ministério, é o 7º selo. E o que é o 7º selo? É a vinda de Cristo na terra. Quem tem este ministério? O 7º anjo. O ministério do 7º anjo é o ministério de Cristo na terra. É um mistério. A abertura do 7º selo, diz o profeta, está em mistério. Que Deus revela pela linguagem do Espírito Santo a revelação a cada um que está predestinado a obter este ensinamento e ter fé de transladação. Irmão, quando você percebe que este mistério foi revelado a você, você percebe quem você é, e que Deus está tratando com você, e que não há meios de você ficar aqui na terra, quando Ele fizer o rapto da igreja. Porque este ministério do 7º anjo veio trazer à noiva do último dia fé de rapto, revelação do rapto. Então, acompanhando esse raciocínio, se cada selo é um mensageiro, e cada mensageiro é um ministério, e o 7º selo, quando foi aberto, Apocalipse capítulo 8, diz que, havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Ali, Deus, Ele parte para as 7 trombetas de Israel, porque agora, antes de Cristo, nesse silêncio, antes de Cristo ser trazido para a terra na sua segunda vinda, Ele precisa tratar com os judeus, porque a figueira precisa brotar, Israel precisa estar em sua terra, para que aquela geração
veja o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Então, ele soa debaixo do sexto selo, 7 trombetas, que são distúrbios políticos, são guerras, que Deus usou para trazer Israel da Alemanha, de todos os lugares da terra, para Jerusalém. Então você pode perceber, Apocalipse capítulo 8, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Aí você tem 6, dentro do 6º selo, você tem 7 trombetas para chamar Israel. Né? E antes da 7ª trombeta de Israel, que é Moisés e Elias soar, você tem a voz do 7º anjo, Apocalipse 10, um anjo forte, vestido de uma nuvem, vem descendo com um livrinho aberto na mão. Ali estava a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós sabemos isto por revelação. Agora, este capítulo de Apocalipse 10 é um mistério a ser revelado à noiva, à esposa do último dia. Só ela vai saber deste mistério. O profeta diz: este mistério do 7º selo acaba quando a esposa for tirada da terra. Do mesmo modo que Apocalipse 10, do 1 ao 7, ficou um mistério para a igreja nominal, a Virgem Nécia, Apocalipse 10, do 8 ao 11, fazendo parte do mistério do 7º selo, continua confundindo a igreja nominal da mensagem. Porque o profeta diz na mensagem à era de Laodiceia que ele a confundiria através do 7º anjo e da esposa de Cristo. O povo seria confundido. Esta vinda está confundindo as pessoas. Só não vai ser confundido aqueles eleitos predestinados que fazem parte do 7º selo. Porque se cada selo é um ministério, você sendo eleito de Deus, você pertence a um desses ministérios. Os eleitos do tempo de Paulo pertenciam a Paulo, Irineu, Columba, Lutero. Os eleitos da última era pertencem ao 7º anjo, ao ministério da segunda vinda de Cristo. Nós não temos só a revelação do mistério da vinda de Cristo, nós fazemos parte do mistério da segunda vinda de Cristo. Sabe por que você compreende o Filho do Homem vindo nesta nuvem de forma física com um ministério na terra? Porque você faz parte desse ministério. Quem não faz parte nunca vai ver, nunca verá. Por isso eles estão confundidos com a nuvem, dizendo: é vinda ou não é? É o 7º selo aberto ou não é? É aparição ou é vinda? Se disser que é vinda, tem que ser fisicamente, porque senão não é vinda. Aparição é o Espírito Santo, a coluna de fogo. Mas vinda é a materialização da coluna de fogo em um profeta na terra. Isto é vinda. As pessoas, elas têm medo de nós adorarmos o William Branham. Nós não adoramos o William Branham. Nós adoramos o Deus que estava em William Branham. Nós temos revelação. Deus nos deu esta revelação. Cada selo é um mensageiro. O 7º mensageiro é o mensageiro do 7º selo. Quem que traz Jesus para a terra? O 7º selo. Quem é o 7º selo? William Marron Branham. O 7º anjo trouxe Cristo para a terra. Né? Só que o irmão Branham nunca aceitou ser chamado de Jesus. Porque William Branham não era Jesus Cristo. Parece difícil de entender, né? Mas foi Jesus que quis ser William Branham. É muito diferente, tá certo? Eu não posso ser Jesus, tá certo? Eu não posso ser Jesus, mesmo que eu quisesse ser Jesus. Eu não tenho essa condição. Mas se Jesus quiser ser eu, ele pode. E foi isto que ele quis. Jesus, na sua segunda vinda, ele quis ser um gentio. Por isso, o Mombrana pregou: um gentio levaria seu nome. Não falou novo nome para não abrir o mistério do novo nome, né? Ele falou nome, ele não falou novo nome. Não. O novo nome é revelado na pedrinha branca.
O novo nome é revelado na pedrinha branca. Sabe o que é a pedrinha branca? 7 trovões. As revelações contidas dentro dos 7 selos. Irmão, a revelação disso é alta. Viu? Eles têm motivo de sobra para não ver mesmo. Porque nós não somos bons, não. Nós estamos vendo porque Deus, com a sua bondade, nos mostrou. E eu sou feliz por Deus ter mostrado isso para mim e para vocês, porque isto é tremendo, a revelação do 7º selo, trazendo Jesus Cristo para a terra em um corpo humano. Irmão, isso aí é extraordinário. Isso aí é extraordinário. Olha, você toma aqui, acompanha esse raciocínio. Você tem 3 encarnações aqui na Bíblia. Você tem o corpo de Melquisedeque dando pão e vinho, depois que Abraão venceu aqueles 5 reis. Abraão foi o vencedor. E diz o profeta que Deus usou Melquisedeque, um homem, para dar pão e vinho para Abraão. Ali estava Deus numa encarnação, no corpo de Melquisedeque. O profeta diz que o corpo de Melquisedeque, aqueles 16 elementos que formam o corpo de Melquisedeque, foi feito por um assopro. Deus assoprou, tomou um corpo e desceu para falar com Abraão, naquele corpo. O corpo de Melquisedeque não é para a redenção. Porque o corpo de Melquisedeque, mesmo sendo 16 elementos, ele não é parente redentor, ele não nasceu de uma virgem. Ele não era um ser humano que nasceu como nós nascemos. O corpo da redenção, por isso o profeta pregou, quem é este Melquisedeque? 16 elementos, feitos pelo assopro de Deus, que ele usou para trazer uma promessa a Abraão, e dar para Abraão pão e vinho depois que ele teve vitória sobre aqueles 5 reis. Abraão comeu, tomou a ceia da mão de Melquisedeque. Um corpo de carne, criado pelo assopro de Deus, mas que não podia ser o corpo da redenção. Cada corpo tem o seu ministério, e um corpo não faz o ministério do outro. Cada corpo que Deus usou, Melquisedeque, Jesus e Brana, cada corpo teve a sua função e não podia fazer a função do outro. Foram corpos distintos. E é onde as pessoas têm que captar. O corpo de Melquisedeque não podia ser corpo redentor. O profeta chama, Melquisedeque é o corpo anterior ao de Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo é o corpo da salvação, aonde Deus gerou em uma virgem, tanto o óvulo como semente, para formar um corpo santo e imaculado, o corpo da salvação, que pagaria o preço do nosso pecado, que verteria sangue puro de Deus. Por isso Jesus, o corpo de Jesus era santo e imaculado, era o corpo para ser adorado, respeitado como o próprio Deus, o corpo do próprio Deus. O corpo de Jesus Cristo é o corpo que ele usou para a salvação. Agora, você não pode usar o corpo de Jesus para a revelação. Olha, o corpo de Jesus, ele morreu. Os irmãos estão entendendo? O corpo de Jesus era para a salvação, porque aquele corpo tinha que pagar o livro da revelação, o livro dos 7 selos. E aquele corpo, Jesus, morreu. Por isso ele não podia abrir o livro da redenção, porque aquele corpo morreu. Jesus, para abrir o livro, ele tinha que estar em carne, e aquele corpo de carne morreu. Agora você diz, Melquisedeque, o profeta pregou, quem é este Melquisedeque? O profeta pregou, quem é este Jesus? E nós pregamos agora, quem é este Brana? Quem é este Brana? Jesus foi 16 elementos gerados dentro do útero de uma virgem, não teve consórcio humano. A sombra do Altíssimo fez sombra em Maria, criou o óvulo e semente. Não houve sensação e produziu o corpo santo e imaculado para ser adorado como o corpo do próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O corpo de William Branham não serve para a redenção, porque é um corpo nascido do sexo,
O corpo de William Branham não é para adoração, é um corpo nascido do sexo. Mas Deus teve que usar o corpo de William Branham para trazer a revelação dos 7 selos. Jesus não podia vir no corpo da redenção, porque o corpo da redenção morreu. Pagou o preço, voltou a ser o que ele era antes. Vindo de Deus e volto para Deus. Quando Jesus volta para Deus, ele deixa de ser filho do homem, um profeta em carne, e volta à coluna de fogo. Quando ele desce, ele aparece para Paulo. A coluna de fogo derrubou Paulo e ele: quem és tu, Senhor Jesus? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Ele tinha voltado à sua condição original. E naquela condição original, ele não podia abrir os selos, porque o livro tinha que ser dado na mão de um homem, um parente redentor. Então veja, o corpo de William Branham não serve para redenção nem para adoração. O corpo de Jesus não pode abrir o livro, porque o corpo de Jesus voltou à coluna de fogo. Para Jesus abrir o livro, ele tinha que descer como coluna de fogo para dentro de um corpo, para poder pregar os 7 selos. É aonde o profeta diz: quantos viram aquele 7º anjo daquela constelação, quando ele veio se materializando? Se materializando para onde? Para dentro do corpo do 7º selo, William Branham, que foi levado para dentro da nuvem. Qual foi o propósito do corpo Branham ser levado para dentro da nuvem? Para materializar o ministério da segunda vinda. Porque a segunda vinda, irmão, é um ministério na terra. Esse ministério tinha que ser um profeta, um homem. Então Deus usa o corpo de um mensageiro, o 7º mensageiro. O 7º é o número perfeito de Deus. Não foi isso que ele diz lá em Gênesis? No 7º dia, Deus tomou o 7º dia, o separou e o santificou para si, porque no 7º dia Deus descansou. E o 7º anjo? No 7º anjo, ele o santificou. Nunca fumes, nunca bebas, nunca corrompa o seu corpo. No 7º anjo, ele descansou, depois de ter trabalhado 7 eras. Depois de Deus ter feito o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Depois de Deus ter feito um trabalho de 7 eras, no 7º mensageiro, Deus descansou. Deus tinha uma obra na mensagem do 7º anjo. Então as pessoas têm que unir estas coisas. Veja, Moisés. Moisés não podia ser a encarnação de Deus. Por quê? Porque Moisés tinha o seu pecado só encoberto. Tá certo? Se Moisés pudesse ser limpo pelo sangue de Cristo, ele seria uma encarnação de Deus. Mas você tem que crer no que a palavra diz. Moisés é Deus e Arão profeta. Então, Moisés tem que ser respeitado como Deus. Não adorado como Deus, mas respeitado como Deus. Moisés não podia abrigar a deidade para trazer os 10 mandamentos. Porque Moisés tinha o seu pecado encoberto por sangue de bodes e carneiros. Está certo? Então, Deus não podia encarnar Moisés. Mas Moisés representava Deus e qualquer palavra contra Moisés era contra Deus. Moisés era Deus na terra. E quem não respeitasse Moisés como Deus, pegava lepra, morria, era engolido. Está certo? Melquisedeque, Deus usou aqueles 16 elementos para dar pão a Abraão e deixar sua promessa de bênção sobre Abraão. Melquisedeque, o corpo de Melquisedeque não serve para redenção, porque Melquisedeque não nasceu, não foi um adolescente, não foi uma criança, porque o preço da redenção tinha que partir de um parente redentor, tinha que ser um homem, sujeito às mesmas paixões de um ser humano. Porque isso é decreto de Deus. Melquisedeque não cumpria este requisito. Melquisedeque não era parente redentor, ele veio através de uma teofania para dentro de um corpo. Melquisedeque veio de teofania a um corpo que Deus preparou para falar com Abraão.
Deus tinha que vir para dentro do útero de uma mulher, nascer, chorar, crescer, ser tentado, sentir dores, para poder sangrar e cumprir com a lei da redenção, um parente redentor. Jesus Cristo foi nosso parente redentor. Naquele corpo, Deus habitou em plenitude para a salvação da humanidade. Foi Deus morrendo em carne. Por isso, Jesus recebia a adoração. Jesus é adorado, precisa ser adorado. Ele é digno de toda adoração, no corpo e no espírito, porque Ele é Deus em carne. Amém? 16 elementos gerados pela sombra do Espírito Santo pôde abrigar a deidade. E aquele Deus que era imortal, agora se tornou mortal, para pagar o preço da redenção, o qual ninguém podia pagar. Melquisedeque não podia pagar o preço naquele corpo. Aquele corpo não era parente redentor. William Branham, o corpo de William Branham não é para perdão de pecados. O corpo de William Branham não é para adoração. O corpo de William Branham foi usado para revelar o Filho do Homem na terra. Mas você não separa William Branham de Jesus. Por isso ele diz, ao vencedor da última era, aquele que vencer na última era, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e se assentei com meu Pai no seu trono. Como que Jesus se assentou no trono do Pai? Ele e o Pai foram um. A perfeita unidade de Jesus e o Pai deu a ele condições de pagar o preço do pecado. Jesus não era dois, era um. Na encarnação de William Branham é a mesma coisa. O vencedor, aquele que vencer, se assentará comigo no meu trono. Houve novamente uma perfeita unidade de Jesus com o sétimo anjo, para que ele pudesse tomar o livro e no corpo da revelação, no corpo do sétimo selo, abrir para nós os mistérios de toda a Bíblia. Por isso ele disse para William Branham, ele disse para o sétimo selo, nunca fumes, nunca bebas, nunca corrompa o seu corpo, porque eu tenho uma obra para ti. Agora, por que William Branham pode ser Deus em carne? Por que William Branham pode ser a encarnação de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo pagou o preço do pecado. O pecado não existe mais. Jesus Cristo, com o seu sangue puro, pôs fim ao pecado. Mas o William Branham é pecador. Não, nós não somos pecadores. William Branham não era um pecador. Todos nós fomos salvos pelo sangue de Cristo. O profeta diz, Jesus pôs fim ao pecado. Porque se você for um pecador, você vai para o inferno. Se você for um pecador ainda, Deus não vai colocar o Espírito Santo em você. Se você tem o Espírito Santo nesta noite, é porque Jesus pagou o preço do seu pecado. Você foi justificado. Sabe o que é justificação? Você nunca fez nada. Isto é justificação. Só Deus pode fazer isso por nós. Está certo? Satanás pode urrar, pode babar o que ele quiser, mas nós não somos pecadores. Nós somos santos de Deus. Se você fosse pecador, Jesus Cristo nunca entraria no seu corpo. Como eu sei que Ele está no meu corpo? A revelação que você tem desta palavra mostra que o Espírito Santo está aí, recebendo. O Espírito Santo está aqui, te dando, e o Espírito Santo está aí, recebendo. William Branham podia ser a encarnação de Deus, porque William Branham não estava debaixo de sangue de bodes e carneiro, ele estava debaixo do sangue do Cordeiro perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus podia encarnar-se, como ele diz, no sétimo selo. Por isso Jesus podia descer nesta nuvem como coluna de fogo, Espírito Santo, e encarnar, materializar no sétimo anjo, e descer na terra e pregar 7 selos, abrir o livro do Apocalipse para a igreja. Como nós falamos, né? Se Jesus não foi Branham, o livro do Apocalipse não foi aberto. Se Jesus não foi Branham, o livro do Apocalipse não foi aberto. E se Jesus não foi Branham, Branham fez obras maiores do que Jesus.
E você sabe que Jesus não dá sua honra para ninguém. Ninguém vai tomar a honra de Jesus. William Branham, vocês críticos que vai ouvir isto, que estão preocupados com isso, nós não adoramos o William Branham, nós adoramos o Deus que estava em William Branham. E nós temos revelação para saber que Deus tinha que ser Branham, não Branham ser Jesus. Jesus tinha que ser Branham para abrir o livro, porque Jesus é o único digno de abrir o livro. Se você diz que não foi Jesus, você diz que a Branham foi digno de abrir o livro, porque foi Branham que abriu o livro. Ah, o William Branham não é digno. Não mesmo. Como nós falamos, um homem cheio do Espírito Santo não podia abrir o livro. William Branham, o maior profeta de todas as épocas, não podia abrir o livro. Teria que ser novamente a encarnação de Deus na terra. Teria que ser a encarnação do Cordeiro, porque o Cordeiro que pagou o preço. Mas Jesus pagou o preço e morreu, ele não podia abrir o livro. Ele tinha que tomar o corpo do sétimo mensageiro, porque o sétimo selo, o sétimo mensageiro, trouxe ele de novo para a terra. Isso aí é a segunda vinda de Jesus física. E por revelação, não adoramos o William Branham. O corpo de William Branham não é para ser adorado, mas é para ser respeitado como o corpo do Filho do Homem na terra. Porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, só pode se manifestar como Filho do Homem, um profeta, no corpo de um mortal, novamente. E você sabe que o livro pertencia a um mortal. Jesus se tornou mortal para morrer. E Jesus tinha que ser um mortal para abrir o livro. O mundo está entendendo? O livro pertence aos mortais da raça humana. Para abrir o livro, um parente redentor, um homem como nós. Para morrer, um parente redentor, um homem como nós. Mas Jesus pagou o preço e se tornou imortal. Como é que ele abriu o livro? Ele não era mais parente redentor. Depois que Jesus morre, ele se torna a coluna de fogo. O livro pertence a um mortal, um parente redentor. Ó, irmão, dá para vocês captarem o que é o plano da redenção e o mistério da segunda vinda? Irmão, nós não estamos confundidos. João trouxe para nós este livrinho aberto e esclareceu isto para nós. Isto aqui não é pregação de nenhum pastor, é do ministério da esposa de Cristo, João, que está nos pastores. Não estamos confundidos por ele na sua segunda vinda. Quem vai se confundir é os que não pertencem a ele, aos que não pertencem ao ministério. Só vai ser confundido aqueles que não fazem parte do sétimo selo, porque cada eleito de cada era, ele faz parte de um selo. Quando aquele selo é aberto, é chamado o nome. O primeiro selo é a página do primeiro livro, o livro da redenção. Os nossos nomes foram postos no livro da vida. O que é o livro da vida? 7 selos revelados é o livro da vida. E o meu nome está na 7ª página. Apocalipse 10, 7, o meu nome está ali. Quem que é Apocalipse 10, 7? Quão impressionante, o mensageiro do 7º selo. O mensageiro de Jesus Cristo. Apocalipse 10 era o 7º selo. Eu estou ali, naquele livro. Eu estou com aquele mensageiro. Quando aquele mensageiro, ele começa o seu ministério, ele chama o meu nome. É impossível eu não ressuscitar da morte. É impossível eu não ressuscitar da morte denominacional e vir para a vida daquele ministério. O ministério do 7º selo chamou o nosso nome. Está certo? Do 7º selo. Primeira e segunda etapa não é 7º selo, meu irmão. Primeira e segunda etapa não é a mensagem do 7º anjo. Primeira e segunda etapa não é o ministério do 7º anjo. Primeira e segunda etapa, você viu o que o profeta falou? Primeira, segunda etapa, ele deu evangelismo. O profeta diz, Deus diz para o William Branham, faça uma obra de um evangelista, mas você não é evangelista. Sabe quem era o evangelista que Deus usou? Billy Graham. Veja, Billy Graham, como que ele enche os estádios. Ninguém tinha capacidade de encher os estádios como Billy Graham, porque ele tinha aquele chamado, né?
para pregar para Sodoma e Gomorra. Ele, Billy Graham, tinha o chamado para evangelizar o mundo. Aí ele diz, veja os pentecostais. Quem que Deus chamou para os pentecostais? Oral Roberts. Veja aquele agarre de cão musculoso, como que ele pega os enfermos e expulsa os demônios. Você conhece um evangelista maior do que o William Branham? Eu não conheço. Mas não era o ministério de William Branham, era de Billy Graham. Você conhece alguém que já expulsou demônio melhor do que William Branham? Que curou os enfermos mais do que William Branham? Aquele que crê em mim fará estas obras e as maiores. O Bob Branham diz, olha, eu vi Jesus Cristo fazer mais obras aqui nesse tabernáculo, em Jeffersonville, do que em todos os 3 anos e meio do seu ministério. Mas ele falou o quê? Quem que tinha a mensagem pentecostal de cura divina? Oral Roberts. E o que era o ministério de William Branham? Ele diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja nós o nosso ministério, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. William Branham tinha o ministério do próprio Jesus Cristo. O que o povo não sabe, está confundido nesta vinda, eles não conseguem separar. Eles não conseguem unir e nem separar. Mas nós temos revelação, porque o corpo de William Branham, 16 elementos, nascido do sexo de Charles e Ella Branham, corporizou para nós o ministério do 7º selo, que é Cristo na terra. William Branham foi o corpo usado por Jesus Cristo para ser o nosso parente redentor, porque o livro tinha que vir para a mão de um homem. Esse homem não poderia ser um homem qualquer, um homem cheio do Espírito Santo. Esse homem tinha que ser Jesus Cristo. Para Jesus ser homem, ele tinha que novamente encarnar em um homem, irmãos. Ele não podia nascer novamente com sangue puro, ele já fez isso. Por isso o corpo de William Branham não é para salvação, não é para orar em nome de William Branham, não é para batizar em nome de William Branham. O corpo de William Branham não é para perdão de pecados, não é para remissão de pecados. O corpo de William Branham é o trono da revelação do Filho. O corpo de Jesus é o trono da salvação do Pai. O Pai intercedeu no coração do Filho Jesus. O Filho revelou no coração de Branham, o 7º anjo. E nós não estamos adorando William Branham. Mas nós temos revelação para pregar isto, que foi Jesus Cristo mesmo que desceu em carne humana. E o profeta diz que ele prometeu, na mensagem do entardecer, manifestar-se em plenitude novamente. Porque, irmãos, só a plenitude de Deus podia pagar o pecado num corpo humano redentor. Só a plenitude de Deus num corpo humano para abrir o livro da redenção. Isto é um mistério que está sendo revelado para a esposa de Cristo. Deus está revelando isso para nós. Esta é a revelação, é a maior revelação de todos os tempos, de todas as eras. Nem Paulo teve esta revelação. Eu não li nenhuma mensagem ainda para vocês. Mas olha, eu gostei disso. Quem é Melquisedeque? Quem é, o profeta pregou, quem é este Melquisedeque? O profeta pregou, quem é este Jesus? Ele só não pregou, quem é este Branham? Ele só não pregou isso aí, quem é este Branham? Quem pregou, quem é este Branham? Foi João. A esposa de Cristo mostrou para nós, quem é este Branham? Um corpo nascido do sexo, mas lavado pelo sangue do Cordeiro, que podia abrigar a plenitude da deidade, e assim ser a manifestação do Filho do Homem na terra, para a igreja gentia, e com o novo nome Branham, chamar a sua noiva para casamento. Corpo Jesus, salvação. Corpo Branham, revelação. Olha, o profeta, ele vai falar aqui sobre as visões que ele teve.
Eu quero depois dar uma sequência nesses parágrafos, que eu sei que não dá tempo. Mas nós vamos comendo devagarzinho. Nós vamos aprendendo devagarzinho, porque isso aqui é bom para nós e para todos os irmãos que estão nos ouvindo. Bom, isso aqui nunca vai se tornar velho, sempre vai se tornar novo. Cada vez que nós pregamos a mesma coisa, nós aprendemos mais. Eu prego aqui, eu aprendo, vocês ouvem aí, aprendem também. Nós crescemos juntos aprendendo o que é esse ministério. Tá certo? Segunda vinda não é arrebatamento, igreja. Segunda vinda não é a ida da igreja, é a vinda de Jesus na terra. Vocês nunca mais vão ver Jesus voltando na terra. Vocês estão enganados. Eu estou esperando Jesus Cristo voltar. Não, eu estou esperando eu ir embora da terra. Jesus Cristo já voltou. Jesus Cristo já voltou. Nós estamos esperando ir embora. Eu não espero mais Jesus. Eu espero agora voltar com Jesus para o milênio. Aí nós vamos voltar com Jesus. Tá certo? Ninguém vai ver essa volta. Vai estar todo mundo morto. Satanás vai estar preso numa cadeia de circunstância porque não tem nenhum corpo pecaminoso para ele usar. Você já pensou que paz que vai ser? Não tem nenhum corpo dançando funk? Nenhum corpo jogando bola? Nenhum corpo assistindo novela? Quando Jesus voltar com a sua noiva em cavalos brancos, simbolizando a palavra pura, não se preocupe com o cavalo não. O cavalo branco é a palavra pura. Nós desceremos com ele, tá certo? Para a inauguração do milênio, aquilo que Eva e Adão perdeu, 1000 anos de paz, de alegria. Irmão, isso aqui não dá para nós perder. Isso aqui é real para nós, certo? O nosso pastor Osmar partiu tem 2 meses, né? Ontem fez 2 meses que ele partiu. Ele está ali nos aguardando junto com William Branham. Não pensa que nós somos adoradores de William Branham, não. William Branham está lá, é nosso irmão. Mas na revelação ele era o Senhor Jesus Cristo. Nós temos revelação para isso. Porque se eu disser que não, os 7 selos não foram abertos. Mas William Branham é nosso irmão. Mas nós temos um irmão Branham. Mas nós tivemos um Senhor Branham aqui pregando. Nós temos um irmão Branham. E antes de William Branham se chamar Branham, Jesus já se chamava Branham. Porque o profeta diz na mensagem do primeiro selo, que vocês pastores não pregam isso para a sua igreja. Na mensagem do primeiro selo, ele diz que Jesus na terra, ele era o Redentor. Mas ele morreu, venceu a morte e o inferno, e subiu com um novo nome. Bom, eu creio em William Branham. Vocês não creem em William Branham. Este povo que recusa o novo nome, se escandaliza com o novo nome Branham, vocês não creem em William Branham. Vocês não creem? Você acha que Jesus daria glória a um homem carnal como Branham? Olha, vou te dar um sinal eterno. Colocou o nome de Branham como sinal eterno em toda a montanha. Não foi Branham que morreu por mim, foi Jesus Cristo. Mas que nome era aquele que estava sobre a montanha? O sinal eterno. Era a encarnação de Deus. Porque o sinal no Oriente, Jesus, foi a encarnação do próprio Deus. E o sinal no Ocidente foi a encarnação de Jesus, com um novo nome. E nós temos munição para você, Satanás. Olha aqui, nós temos munição. Nós não somos incrédulos. Nós cremos. William Branham é o profeta que tinha um ministério infalível. Você já viu o homem ter ministério infalível? Só tem um homem que podia ter ministério infalível, era o Senhor Jesus Cristo. Ele pregou isto para nós. A Bíblia diz em Apocalipse 2:17, 3:12, que ele tem novo nome e eu creio. Primeira vinda é nome, segunda vinda é novo nome. É 2 ministérios. 2 mistérios. Mistério da primeira vinda para os judeus. Mistério da segunda vinda para os gentios. Já estourou o nosso tempo aí, né? Amém? Deixa eu terminar de ler só isso aqui para encerrar, tá bom? Olha, eu não profetizo, 15 da era de Laodiceia, que estas visões já tenham se cumprido, ou eu não profetizo, eu predigo que estas visões já terão se cumprido por volta de 1977. Os incrédulos, você viu? Falso profeta. Falou que Jesus viria em 77, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus nessa nuvem? Vem em 63, incrédulo,
pastor morcego, cego. Não crê no teu profeta? Anda com a mensagem debaixo do braço e não crê no teu profeta? Como os denominacionais, anda com a Bíblia debaixo do braço dizendo que o batismo é no nome do Senhor Jesus. Mas eu não creio. Pedro errou. Vocês, povo da mensagem, fazem a mesma coisa. Tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda, e é como João Batista. O 7º anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Nós cremos. Olha, posto que, em 1977, eu predigo que todas essas visões tenham se cumprido. Posto que muitos possam sentir que esta é uma declaração irresponsável. Brana, já tem gente aqui escandalizando, já até desistiu do senhor por causa dessa predição do senhor aí. Em vista do fato de que Jesus disse que ninguém conhece o dia e nem a hora. Eu ainda mantenho esta predição, depois de 30 anos, porque Jesus não disse, nenhum homem pode conhecer o ano ou a semana. Tá certo? Nem o filho sabe. Mas Jesus não disse que nenhum homem não podia saber. Nem o filho. Porque quem saberia? O 7º anjo. O 7º anjo. Agora, preste atenção nisso aqui que é chave. Por quê? Esta predição, eu mantenho esta predição depois de 30 anos. Eu ainda mantenho esta predição. Jesus não disse nenhum homem pode conhecer o ano ou a semana, em que sua vinda é para ser completada. Tá certo? Por que ele diz isso? Porque, irmãos, segunda vinda tem princípio, meio e fim. Tem primeira, segunda e terceira etapa. Por isso ele disse, a terceira etapa completa a segunda vinda do Filho do Homem, quando, na parte adicional do ministério de William Branham, ele é levado para dentro da nuvem de anjos, para receber o ministério do próprio Jesus Cristo na terra. É ali onde a segunda vinda é completada, é com a parte adicional do ministério de William Branham. Sabe o que completa a segunda vinda? É a terceira etapa de William Branham. Deus disse, não temas, é a vindicação do seu ministério. Apocalipse 10 é a terceira etapa do irmão Branham. É a revelação dos 7 selos, não foi isso que ele diz na mensagem dos últimos dias? A terceira etapa foi a abertura dos mistérios, a revelação dos 7 selos. A segunda vinda de Cristo, em que sua vinda é para ser completada. Sabe quando começou a segunda vinda de Cristo? Lá na cabaninha de William Branham, quando a coluna de fogo deu o anúncio de que Deus estava na terra. Quando começou a primeira vinda? Lá na manjedoura, no estábulo, quando os magos do Oriente seguiram a coluna de fogo e ela pairou sobre o menino Deus, menino Jesus. Ali começou o ministério da primeira vinda. Vocês não podem ver a segunda vinda sendo completada com Jesus Cristo descendo como Filho de Deus e se corporizando como Filho do homem, um profeta na terra? Filho do homem. É prometido, Lucas 17:30, que ele voltaria não como Filho de Deus, como Filho do homem. Como Filho do homem, o Jesus Cristo que morreu precisava ter um corpo de carne. Jesus não tinha mais corpo de carne. Jesus precisaria ter carne. Por isso ele diz, na luz do entardecer, a plenitude de Deus se revelaria novamente. E ele diz, ele prometeu que na luz do entardecer, a plenitude de Deus estaria na terra. Seria a plenitude de sua carne. Não fala a carne de William Branham. Irmão, vamos deixar isso aqui. Mas William Branham, o 7º anjo, com Jesus Cristo, o Filho do homem, formou uma unidade perfeita. Não foram 2, foram 1. Foi o William Branham que pregou, o mensageiro e sua mensagem é 1. Você não separa. Por isso, Jesus disse que
O vencedor da última era, William Branham, se assentaria com ele no seu trono. Qual era o trono de Jesus agora? O trono da revelação. Precioso Pai, nosso Deus, agradecemos o Senhor por estas verdades. Isto é a pura verdade, Senhor, e eu creio nisso absolutamente, Pai. Eu tenho esta mensagem como absoluto para a minha vida, nada tira isso do meu coração, Pai. A sua igreja está alimentada com esta verdade, é verídico, é absoluto, é real, Senhor. Tudo mostra, tudo vindica, Senhor. Está provado pela Bíblia, pela mensagem, pelo livrinho que João comeu. Ó Deus, nós somos este mistério que o povo não compreende, Pai. Isto aqui não é para quem quer, não é para quem corre, é para um povo predestinado, e eu faço parte, Senhor, deste povo. Que alegria, meu Pai. Nós não estamos confundidos pela sua segunda vinda, Pai. A sua vinda nos esclareceu, nos revelou, Pai. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho irmãos e irmãs aqui, e através da internet, que crê igualzinho, Pai, que comeu o mesmo livrinho, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Já é última hora, a igreja subirá. Todo sofrimento e dor para sempre cessará. Os céus se abrirão, os trovões soarão. Jesus entre seu povo se materializou. O Filho do homem até já é última hora, a igreja subirá. Todo sofrimento e dor para sempre cessará. João comeu o livro, outra vez profetizou que Jesus tem novo nome e que a era terminou. É a última mensagem que Deus enviou. Os que creem nessas verdades é o povo do Senhor. Já é última hora, a igreja subirá. Todo sofrimento e dor para sempre cessará. O céu se abrirá, os crentes subirão. A igreja vai embora para sempre pra Sião. O céu se abrirá, os crentes subirão. A igreja vai embora